Se você está pensando em internacionalizar a sua carreira, é bem possível que você já tenha se perguntado: mas por que uma empresa vai me contratar no Brasil ou contratar um profissional brasileiro, sendo que já existem tantos talentos naquele país que eles poderiam estar aproveitando? Esse é um questionamento extremamente válido. E, de fato, se você quer ter uma carreira internacional, você precisa se preparar para uma competição a nível global. Mas eu vou te explicar nesse vídeo por que a mão de obra brasileira tem se destacado nesse mercado internacional e as empresas vêm contratando cada vez mais brasileiros ao redor do mundo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bianca e eu sou especialista em carreiras internacionais. Isso quer dizer que eu ajudo brasileiros a conquistarem empregos no exterior, seja de forma presencial ou de forma remota. E até hoje, meus mentorados já tiveram aprovações em 23 países. E como eu já falei em outros vídeos, você não precisa acreditar só em mim. É só você pesquisar no Google que você vai perceber que a mão de obra brasileira ela é uma das 5 mais contratadas ao redor do mundo para trabalhar remotamente. E olha, você não precisa acreditar só em mim, tá? Se você jogar no Google, você vai encontrar diversas matérias e relatórios que comprovam que hoje os brasileiros estão entre os top 5 profissionais mais contratados ao redor do mundo para trabalharem remotamente. E além disso, diversos países vêm possibilitando diferentes tipos de vistos para profissionais altamente qualificados. Isso só mostra que a importação de uma mão de obra qualificada, ela é uma demanda por diversos países. Nesse vídeo eu vou explicar o que torna o brasileiro um profissional tão valioso. E além disso, sabendo como aproveitar isso, eu tenho certeza que vai facilitar o teu processo de internacionalização, seja ele para conquistar um emprego presencial ou remoto para outro país. Quando a gente para pensar sobre os principais motivos para uma empresa contratar a nível global, um dos motivos mais óbvios que existem é a necessidade daquela empresa estar atuando em diferentes fusos horários e diferentes países. Então, dessa forma, pela empresa ter a necessidade de atuar de uma forma descentralizada, ela também precisa ter uma equipe que atua dentro desses parâmetros que ela está buscando atender. Isso acaba sendo bastante comum em empresas que têm clientes ao redor do mundo ou empresas que também têm uma operação que precisa estar ativa 24/7. E dessa forma, como todo mundo tem que estar dentro do horário comercial, ela precisa pegar diferentes horários comerciais para estar tocando aquela operação. Agora, outro motivo para empresas contratarem equipes ao redor do mundo, que é bem interessante e eu pude ver na prática no período que eu fui nômade, é a necessidade daquela empresa se adaptar a nível cultural quando ela entra no outro mercado. Então, no período que eu estava morando na Tailândia, por exemplo, uma das maiores curiosidades, eu achei super engraçado isso, era perceber como as empresas de saúde e higiene, elas tinham uma certa glamorização e romantização em torno do primeiro beijo. Em empresas como a Colgate, por exemplo, na própria pasta de dente, elas falavam: essa é a melhor pasta de dente para o seu primeiro beijo, ou Listerine, ou coisas do tipo, era tudo muito, isso daqui é o melhor para o seu primeiro beijo. E é uma coisa que aqui no Brasil a gente não percebe acontecendo. Ou seja, é claramente uma adaptação cultural e regional para estabelecer a comunicação e criar a marca naquele país de acordo com as características locais. E por isso, quando uma empresa está expandindo para o Brasil, é bem comum eles procurarem brasileiros para conseguirem apoiar nessa entrada do mercado. Agora, é fácil entender a necessidade de operação dessas empresas em diferentes fusos horários. Além disso, a necessidade de adaptação cultural quando uma empresa está entrando num novo país. Mas um dos pontos que são indiscutíveis é a maturidade do profissional brasileiro no mercado de trabalho. A verdade é que nós somos estimulados desde muito jovens a entender o que nós vamos fazer profissionalmente, escolher as nossas carreiras e nos preparar para um mercado extremamente competitivo. Isso seria até um privilégio se a gente falasse sobre posições mais seniors. Só que, na verdade, isso acontece desde o momento do teu estágio, onde você já muitas vezes vai estar concorrendo com centenas de pessoas para conseguir a tua primeira oportunidade profissional. Isso faz com que, desde a época da universidade, nós estejamos nos qualificando, fazendo cursos complementares e buscando várias experiências profissionais para ter uma maturidade, o que acaba sendo diferente em alguns outros países que não têm essa mesma característica. Então, quando a gente olha para um profissional brasileiro que já tem mais de 5 anos de carreira, 10 anos de carreira, essa pessoa ela tem muita bagagem, ela tem muita experiência, ela tem muita maturidade, consequentemente. Além disso, nós não podemos deixar de lado que muitas vezes a referência que existe para você falar inglês
vai ser o inglês americano ou o inglês britânico, e que isso vai fazer com que você desenvolva o inglês de uma forma muito fácil de ser compreendida por empresas internacionais. Então, quando a gente fala sobre esse quesito de fluência e comunicação, o brasileiro ele também consegue se expressar muito bem em inglês. E naturalmente, se a comunicação ela é mais fluida, isso se torna ainda mais interessante para o empregador internacional. Eu já falei isso outras vezes por aqui no canal, mas o jeitinho brasileiro, ele conquista muitos corações ao redor do mundo e, sem sombra de dúvidas, o mercado de trabalho, ele ama profissionais que são criativos, que são inovadores e que também conseguem fazer mais com menos. Isso, sem sombra de dúvidas, a gente sabe fazer muito bem. Então, quando você dá um problema na mão do brasileiro, ele vai encontrar uma solução para aquilo. Isso se torna um destaque dentro de um ambiente internacional e principalmente em empresas que valorizam esse tipo de iniciativa, a proatividade, o resourcefulness que a gente já conversou em outro vídeo também, e que faz com que o brasileiro ele consiga dar muitos frutos no trabalho que ele faz. E quando a gente olha para o custo-benefício de ter um profissional assim na equipe, a conta fecha muito bem, tanto de uma forma mais figurativa quanto de uma forma mais literal. Afinal de contas, infelizmente, a média do salário brasileiro é muito baixa comparado ao mercado internacional. Ou seja, quando uma empresa ela tem que comparar o salário que ela pagaria para um profissional naquele país ou que ela poderia pagar para um profissional na América Latina, muitas vezes vai ser bem convidativo contratar esse profissional da América Latina, que vai ter a experiência, vai ter o idioma, vai conseguir se adaptar e vai também ter uma remuneração onde a conta vai fechar de uma forma bem interessante para os dois lados. A empresa estrangeira conseguindo economizar e os profissionais daqui da América Latina conseguindo multiplicar os seus salários. Agora, se você acha que isso é um benefício exclusivo para quem quer trabalhar remotamente do Brasil, eu te garanto que não. E pensando até na Europa, que costuma ser um destino bem comum para brasileiros que querem morar no exterior, você sabia que a maior parte dos países não falam inglês como idioma primário? Isso significa que para muitas pessoas conseguirem se comunicar com você em inglês, elas também vão estar fazendo um esforço para falar um segundo idioma. Inclusive, é claro que o inglês vai ser um idioma universal, mas aproximadamente 47% dos europeus vão tê-lo como segundo idioma. Quando eu estava morando em Montenegro, por exemplo, não tinha praticamente ninguém que falasse inglês naquele lugar. Então, frequentemente, nós tínhamos que usar o tradutor para conseguir se comunicar com as pessoas. É claro, quando elas tinham boa vontade para isso também. Ou seja, o inglês é uma peça fundamental para o seu processo de internacionalização. Não só para você trabalhar remotamente, mas para que você consiga um emprego em outro país também. Até porque existem grandes chances de você entrar em uma empresa e precisar se comunicar nesse idioma. Uma das histórias que eu gosto muito de uma pessoa que eu atendi para internacionalizar foi o caso da Karen. A Karen já trabalhava na área de dados aqui no Brasil e ela vinha tentando internacionalizar há 3 anos sozinha. Ela já tinha feito intercâmbios no exterior, a área dela é super demandada pelo mercado internacional, mas apesar de ter uma carreira boa, de falar inglês, de já ter tido experiências internacionais, ela não conseguia a aprovação dela. E isso acontecia principalmente porque a forma como ela executava o processo de internacionalização dela não era correta. E depois que ela entrou na mentoria, a gente fez toda a estruturação de carreira dela para passar por esse processo de internacionalização. Nós preparamos todos os documentos que ela precisava para fazer boas aplicações e ela também conseguiu contar a história dela de uma forma perfeita depois de entender como isso funcionava para que ela fizesse boas entrevistas. Ao final do nosso processo de estruturação, é claro que teve uma etapa de implementação de toda a rotina de internacionalização dela. E no momento que a aprovação chegou, não foi só uma, mas 3. Uma no Brasil, onde ela tinha a possibilidade de se recolocar a nível nacional, outra que era uma aprovação remota para o exterior e uma terceira que era para ela mudar de país e morar na Estônia, já com o visto sendo patrocinado por essa empresa que contratou ela. Ou seja, se você já tem mais de 5 anos de experiência, tem uma carreira corporativa, atua com dados, tecnologia, produtos, marketing, design ou áreas dentro de uma carreira corporativa e você tem vontade de internacionalizar, as chances estão ao teu favor. Mas isso não basta, você precisa saber passar pelo processo de internacionalização e entender como o teu perfil pode ser aproveitado pelo mercado internacional e entender também como você consegue trilhar o processo para que você tenha sucesso.
Nós percebemos que quem consegue identificar essa possibilidade e trilha a carreira e o processo de internacionalização de um jeito muito intencional, tem ótimas chances para ter uma aprovação e mudar completamente de vida. Se você quer ter uma carreira internacional, seja ela de forma presencial ou remota, eu te convido a acompanhar os nossos conteúdos por aqui. E é claro, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e me diz o que você achou desse vídeo nos comentários. Até o próximo, tchau!